Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, Globalizando News no ar, Feliz Natal para você. Hoje, dia de Natal, a gente não poderia ficar de fora dessa programação de qualidade aqui da Rádio UNAMA. Programa Globalizando completando o seu 9º ano aqui nas ondas da Rádio UNAMA, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, quero mandar um abraço a toda a galera que está nos acompanhando ao longo da BR-316, caminhando em direção a Mosqueiro. Você que está nos acompanhando em Castanhal, Santa Isabel, Vigia de Nazaré, um abraço para você. Olha, eu não faço o programa sozinho, tem sempre uma equipe de locutores de altíssima qualidade aqui comigo, todos de Relações Internacionais. E eu quero desejar Feliz Natal e dar boas-vindas a Larissa Schoenberger. Tudo bem, Larissa? Olá, professor, bom dia, ouvintes do Globalizando, e Feliz Natal para vocês, né? Então, professor, queria pedir para vocês seguirem o programa Globalizando no Facebook e também queria mandar um abraço para o Sérgio Moraes. Abraço, Sérgio. Legal, Hiro. Olha só, eu quero dar as boas-vindas também, desejar também Feliz Natal para Heloísa Couto. Tudo bem, Elo? Tudo bem, professor, uma imensa felicidade estar aqui com vocês hoje e eu já quero enviar um abraço caloroso à nossa seguidora lá do Twitter, a Ivana Oliveira. Legal, Elo, seja bem-vinda. E também desejar Feliz Natal para o queridíssimo Pablo Gomes. Tudo bem, Pablo? Olá, professor, um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes. Feliz Natal, Larissa, Feliz Natal, Heloísa, Feliz Natal, professora Lorena, é um prazer estar aqui. Manda também um abraço para Edna Azevedo, que é nossa seguidora do Instagram, @programa Globalizando. Legal, Pablo, legal, Hiro, legal, Elo. Estamos começando o programa Globalizando e não podíamos deixar de falar do Natal. Só que a nossa ideia não é falar apenas do Natal enquanto aquela festa onde todo mundo faz congraçamento, mas não podemos falar do Natal sem lembrar de pessoas que passam fome. O Brasil está passando por uma necessidade urgente, o mundo tem 1 bilhão de pessoas com fome, mas o Brasil, que já estava fora do mapa da fome, infelizmente vem tendo episódios cada vez mais graves de pessoas em insegurança alimentar e nutricional grave. Para falar dessa temática Natal sem fome, um desafio e uma necessidade, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA a queridíssima professora Lorena Falcão. Ela é mestre pelo Programa de Ensino em Saúde na Amazônia pela Universidade do Estado do Pará, é pós-graduada em Nutrição Clínica pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em Comportamento Alimentar pelo Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde, pós-graduanda em Metodologias Ativas pela Universidade da Amazônia, graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do Pará, acadêmica do curso de Gastronomia da Universidade da Amazônia, professora do curso de Nutrição da UNAMA e nutricionista do Programa de Alergia Alimentar no município de Belém, além de ser presidente da Associação de Nutrição do Estado do Pará, a ANEPA. Professora Lorena, que prazer receber você aqui no programa Globalizando. Bom dia, nossos ouvintes, tudo bom, professor Mário Tito? Saúdo também aqui os nossos colegas aqui na mesa. Feliz Natal a todos, né? Um prazer estar retornando aqui ao programa. Eu sempre falo, professor, quando é que você vai me chamar de novo? Vamos pensar num tema. Então, eu tô super feliz aqui nessa manhã de Natal, dividir com vocês, né? Então, um tema super pertinente, como o professor Mário Tito falou, né? E eu espero contribuir para o debate. E olha, eu deixei essa informação só para agora, tá? A professora Lorena é uma das responsáveis, produtoras, coordenadoras, diretoras do programa Café com Pupunha aqui da Rádio UNAMA FM, não é isso? Exatamente, Café com Pupunha, que vai completar 1 ano de existência agora em fevereiro de 2022, e a gente esse ano teve uma experiência, né, galgando aí 9 anos, eu fiquei super feliz, 9 anos de Globalizando, e o Café com Pupunha é o seu primeiro aninho, então a gente tá, né, na mesma sintonia aí de temáticas, de abordagem. Globalizando. Fique por dentro. Sabemos que o Natal é uma data muito especial e, na verdade, é comemorado ao redor do mundo em diferentes culturas. No Japão, é comemorado o Omisoka, no dia 31 de dezembro, onde é feita uma limpeza especial na casa e logo depois é reunida a família para comer tigelas de macarrão, representando longevidade. Na Rússia, a comemoração é feita um tempo depois, onde é realizado um jantar contendo 12 pratos, cada um representando um apóstolo. Já os judeus comemoram o Hanukkah, que representa a purificação do Templo de Jerusalém, além de ser marcado pela luta dos judeus pela liberdade de sua religião. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão, que, entre outras coisas, é também mestre pelo Programa de Ensino em Saúde na Amazônia, trabalha também como nutricionista no Programa de Alergia Alimentar no município de Belém do Pará e tem uma ação muito forte no campo da segurança alimentar e nutricional. Professora Lorena, tem uma coisa que eu acho importante na pergunta do João Moraes pelo Facebook. Obrigado, viu, João? Quais os principais desafios para combater a fome no mundo? Obrigada, João, pela tua pergunta. Professor, pensar nesses principais desafios vai muito, assim, dos gestores políticos, né? Uma parte também vem dos movimentos sociais, porque hoje em dia a gente pensa, né, que determinados nichos de grupos é que tem que se mover em relação a esse debate, quando não, é um papel coletivo. Então, infelizmente, ainda fica muito caracterizado nesse sentido. Então, a gente estava até comentando em outros momentos, né, com outros colegas, o quanto essa questão, eu vou enfocar um pouquinho na questão do gestor político, ele tem que ter o perfil, né, que se quer para desenvolver essa segurança alimentar. Se ele não tiver na sua pauta, né, e a gente agora que está quase encerrando aí 2021, né, com perspectivas melhores para 2022, se a gente não pautar nesse sentido no aspecto político, porque a alimentação, ela é uma política pública permanente, né, em estado permanente de atenção. Então, se a gente não pensar nessa primeira esfera aí, que é quem nos representa, eu não posso colocar um gestor que não tem representatividade alguma para isso. Em outras esferas também, é movimentar, e hoje a gente tem feito isso, por exemplo, com a pandemia, né? O assunto pandemia, ele vai reverberar em muitas instâncias por muitos anos ainda. A gente observou alguns movimentos individuais, alguns grupos, algumas coletividades também, em prol de tentar reverter, por exemplo, pessoas que tiveram perda de emprego, pessoas que tiveram uma redução dos seus salários, mesmo obtendo ainda, né, a sua vaga de emprego. As questões mesmo das catástrofes ambientais, que inevitavelmente, né, a pandemia não impediu que elas acontecessem, né, recentemente na Bahia, por exemplo, né, que devastou mais de 80 municípios em relação a essa proporção, né, esse fenômeno. Então, vários movimentos no tocante, né, no sentido disso, são necessários, são desafios, porque a gente movimentar o recurso humano, seja na sociedade civil organizada, seja na gestão pública, não é fácil. Olha, o Josué de Castro dizia que a fome é um problema político. E quando a gente percebe que no primeiro dia do atual governo federal, primeiro dia, ele desestruturou todos os conselhos de segurança alimentar e nutricional, toda a arquitetura que gerava a atuação nesse campo, a gente percebe que o Brasil só podia resultar na fome que está acontecendo agora, né, professora? Exato. Dentro dos municípios e na articulação do estado do Pará, por exemplo, a gente tem o nosso Conselho Estadual de Segurança Alimentar, o CONSEANS, né? A ANEPA, a Associação de Nutrição do Estado do Pará, ela tem uma cadeira, né, também no CONSEANS, e a gente vê que é um trabalho muito árduo, né? É um trabalho formiguinha, é um trabalho de formação técnica, mas ao mesmo tempo de esclarecimento para a população que precisa, né, tomar conhecimento disso, porque senão fica muito fácil só culpar uma esfera, como a gente citou, né? O gestor, né, ele não tem apreço por esse assunto, então fica assim, cada um se resolve. E aí, né, a gente ainda vai debater aqui ao longo do programa, as políticas econômicas, por exemplo, de sanções tributárias para algumas indústrias de alimentos e o rebaixamento do acesso a alimentos in natura e minimamente processados, que vão ser arroz, frutas, legumes, verduras. Então, isso também é um ponto que a população tem que ser chamada a atenção todos os momentos. Não é só um momento agora de Natal, como a gente vê, né? Campanha, vamos doar uma cesta básica. Não estou criticando, mas a pessoa sente fome o ano inteiro. Legal. Professora Lorena Falcão conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos falar muito sobre isso. Natal, para ser verdadeiro, tem que ser um Natal sem fome. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Nama nesse dia de Natal com a professora Lorena Falcão, que além de ser professora do curso de nutrição da Universidade da Amazônia, atua como presidente da Associação de Nutrição do Estado do Pará, a ANEPA. Professora Lorena, tem uma pergunta que eu acho muito instigante, que vem aqui do Fábio Martins no Instagram. Obrigado, viu, Fábio? Ele pergunta o seguinte: quais as melhores iniciativas no Brasil no combate
combate à fome? Obrigada, Fábio, também essa pergunta, né? Muito importante, Sim. porque às vezes a gente realmente, quem não busca essa leitura, ou quem não está nessa esfera, eu acredito que, graças a Deus, nós estamos numa situação muito favorável, né? Ainda da nossa segurança alimentar, mas e talvez por isso a gente não busque ir atrás, né, dessas iniciativas. Mas, por exemplo, a gente pode citar aí o Programa de Aquisição de Alimentos, Sem né? dúvida. Que é um programa aí que tem multilateralidade, né? Tem uma capilaridade muito grande, porque ele vai através de um restaurante universitário, ele vai através das doações de cestas de alimentos, ele vai por meio também da agricultura familiar, né? Motivar aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade por diversas ocasiões, como a gente já mencionou, desde a pandemia até catástrofes ambientais. E mais recentemente, eu acho também que tem ganhado bastante notoriedade, é a CUFA, Sem né? A dúvida. Central Única das Favelas, Isso. né? Inclusive, a gente tem uma unidade, né, representativa da CUFA no Pará, e isso é muito importante porque a gente precisa nomear, identificar, deixar de invisibilizar mais essas práticas, esses atores sociais, inclusive, que têm um papel fenomenal em relação a fazer essa ponte, em relação a um atacadista, em relação ao produtor, né? Infelizmente, a gente vê aí muito ainda, né? E eu falo assim com um olhar de quem um dia já esteve nas trevas. Eu me considero, né? Até uns anos atrás aí, até antes de 2014, me considerava um pouco nas trevas em relação a muita informação, até mesmo dentro da minha área técnica de nutrição, Sim. que infelizmente até faço aqui uma ressalva. A gente precisa melhorar mais a formação de nutricionistas nesse sentido do debate político do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, quando a gente vai olhar sobre a importância da gente debater essas iniciativas, conhecer esses grupos, as suas atuações, né? A gente aprende a respeitar mais, porque muitas vezes as pessoas elas só estão ali denominando, né? É uma transferência de renda, aquilo que a gente falou também há pouco. Porque ele não foi esforçado, Exato. né? Não leva em consideração todas as variáveis relacionadas às questões sociais. Pablo? Professora, no que a gente fala assim dessas iniciativas, né, do Brasil, eu falo um pouco também sobre as iniciativas do governo, no caso. Qual é a sua leitura em relação à extinção do Bolsa Família? No que ele reverberou nessa insegurança alimentar? Sem dúvida e sem medo, é uma política eleitoreira, né? Você fazer a extinção de um programa, independente se era do governo lá, A, B, C, D, mas é uma proposta que ela foi estudada, isso vale ressaltar, ela foi estudada por uma equipe técnica muito competente na ocasião em que ela foi fundada, em que ela foi fundamentada. E hoje a gente vê que há uma debandada muito grande da ala técnica, né? Seja do Ministério Perfeito. da Saúde, seja da própria Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Do Ministério da Saúde. Dentro do MEC, então, a gente nem se fala, né? Dentro da CAPES. E aí, que se baseia, né, essa necessidade de fazer uma mudança? A gente não está dizendo que era um programa que tinha, como o valor de transferência ele era justo, porque ele estava muito aquém ainda. A gente até já debateu, né, professor? Sim. Em outro momento sobre a disparidade, o quanto o valor da cesta básica ele está desatualizado Perfeito. em relação ao salário mínimo, né? Na verdade, o salário mínimo em relação à cesta básica, defasado. Então, quando você elabora uma política pública que ela não está embasada num levantamento epidemiológico, num levantamento baseado em evidências científicas, né? Não é só uma evidência científica do tipo distante, no achismo, na axiologia, vamos dizer assim, ele não tem grandes condições de se manter. Ainda mais porque a gente tem, e isso é bom, jovens, idosos, né? Estarem atentos a isso. De onde está vindo esse fundo? Esse é um ponto importante também de questão. Não adianta só movimentar a mudança da política sem demonstrar a transparência desses recursos que vão ser repassados. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão. A professora Lorena é uma especialista na área da segurança alimentar e nutricional. Tem uma pós-graduação, por exemplo, em comportamento alimentar pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão em Saúde, lá de São Paulo. E eu queria perguntar para a professora Lorena, que é interessante essa pergunta, assim, das mais relevantes, com relação da Iracema Sacramento do Twitter. Obrigado, Iracema. Qual o papel da ONU no combate à fome no mundo? Obrigada, Iracema. Realmente, né?
Até comentar aqui um fato, infelizmente, né? É impossível a gente não falar da postura do governo, né? Que negligencia todo o papel diplomático que a ONU se propõe, né? Então, a Organização das Nações Unidas, ela tem como papel primordial estruturar para que os países conversem sobre esse diálogo, né? Conversem sobre esse assunto, melhor dizendo. É aquilo que a gente está falando. Se a gente não passa por aquilo, a gente não tem como pensar, ter aquela mentalidade. Então, vou puxar aqui um assunto que não tem muito a ver, mas tem também um pouco a ver. A população negra, por exemplo, né? Quem é branco, no caso eu, né? Sou branca. Tem muitas coisas que eu não vou nunca entender da população negra se eu não me movimentar, se eu não me direcionar a essa pauta, inclusive, né? Então, o papel da ONU fazer essa conciliação é fundamental, como vocês já mencionaram aqui, os locutores no programa, sobre o Congo, sobre o Afeganistão, sobre a Síria. Então, é um olhar diferenciado que se precisa ter. Hoje em dia, a internet, né, as plataformas digitais, elas nos aproximam para que você conectar ali numa plataforma tipo o YouTube, você for buscar imagens, gente, são aterrorizantes. Mas também não vão muito distante, inclusive, do que se vê aqui na periferia, por exemplo, em Belém, Ananindeu, entre outros, né? E é interessante isso, professora Lorena, porque não só a ONU como a grande organização, mas dentro da ONU existe uma organização específica para a agricultura e alimentação, que é a FAO. Então, entender o papel da FAO e, mais do que isso, entender a resistência dos povos tradicionais para que possam garantir segurança alimentar dentro dos modos de comer deles mesmos, né? Exatamente. É importante também mencionar essa organização da FAO, né, enquanto uma organização que vai estruturar o debate e as práticas, as ações de fato, implementações de práticas sobre alimentação. A gente não pode esquecer também de comentar como o desmatamento na Amazônia, ele chamou a atenção na COP, por exemplo, né? A gente estava comentando que esse mês, semana passada, né, alguns países já proibiram a venda da carne brasileira em detrimento ao desmatamento. Então, isso aí é muito importante a gente mencionar, porque devastar o meio ambiente, vamos citar aqui o aspecto de Amazônia, e é interesse para a FAO. A gente fala muito de fome na África, mas aqui na Amazônia se passa muita fome. Né, professor Mário Tito? Inclusive foi tema aí da sua tese, inclusive. Na verdade, eu acho interessante por conta exatamente do fato que se não houver uma organização internacional que cuide disso, vai ficar valendo só a vontade das grandes corporações e como isso impacta, inclusive nas suas pesquisas com relação a alimentos que não são alimentos, ultraprocessados em geral, né? Exatamente. A Marion Nestlé, né, Uma Verdade Indigesta, publicou um livro que não tem nada a ver com a indústria, né? Mas no sentido do tema da indústria, o como é facilitado. E o próprio nutricionismo do Georgios, ele também vai falar sobre isso, né? Como essa prática, né, de achar que o alimento ultraprocessado, ele precisa estar disseminado porque ele provê fibras, calorias, vitaminas, minerais, né? Você fica com energia, você, né, desenvolve suas atividades brilhantemente, mas ele mascara a realidade de que a gente depende, sim, como, inclusive, aí já pegando um gancho aí da história da alimentação, a gente tem uma tradição alimentar, uma cultura alimentar muito forte, e a presença dessas grandes organizações aí mercadológicas de alimentos, elas tendem a nos afastar das nossas tradições culturais. Perfeito. Professora Lorena Falcão conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. E o Globalizando não para, nós temos nossos produtores rodando a Grande Belém para trazer informações para você. Nós vamos receber agora a nossa produtora Paula Castro, que está na UNAMA Ananindeua e vai trazer informações para os nossos ouvintes. Oi, Paula. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Estou aqui agora para conversar com a professora Paloma Loureiro, que é professora da Escola Municipal Alzira Pernambuco, daqui de Belém, e ela todos os anos coordena um projeto que ajuda crianças carentes justamente nessa época de Natal, e agora ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre como que funciona esse projeto. Bom dia, professora, tudo bom? Olá, bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite. É muito bom poder compartilhar boas ações. Eu acredito que quando a gente compartilha boas ações, elas se multiplicam. E isso é muito importante. Esse projeto que a gente realiza no Natal já acontece há alguns anos. E no final do ano letivo, né, como a gente trabalha com turmas de alfabetização, a conquista deles é a aquisição do processo de leitura e de escrita. E nós culminamos o ano com a escrita da carta para o Papai Noel, uma produção textual, onde os alunos colocam o desejo deles
de receber um presente nesse período do ano. Muitas dessas crianças não têm essa oportunidade com suas famílias, né, devido à condição social. E na escola eles conseguem realizar esses pequenos sonhos. Como isso acontece? As crianças escrevem a carta e eu sirvo como meio nesse processo para que eles consigam realizar esses pequenos desejos, conseguindo padrinhos, pessoas que se dispõem a ajudar e realizar o sonho dessas crianças que tanto precisam. Então, nós fazemos uma campanha onde convocamos amigos, familiares, pessoas que estão dispostas a ajudar, e cada pessoa pode adotar uma criança, realizando aquele sonho, comprando aquele presente. E num dia marcado, nós fazemos as entregas para que eles possam manter esse sonho vivo dentro do coraçãozinho deles. Certo, professora, que projeto bacana, mas agora, infelizmente, as doações já acabaram, mas conta para quem está nos ouvindo agora como é que elas podem fazer para ajudar e para participar desse projeto no ano que vem. Bom, eu trabalho aqui na Escola Alzira Pernambuco, fica aqui no bairro do Marco, em Belém, e estamos aqui o ano todo, né? O projeto ele acontece no final do ano, mas durante o ano já é importante que a gente consiga parceiros, né? Pessoas dispostas a colaborar. Então, se alguém quiser ajudar, sempre é bem-vindo. Qualquer ajuda é bem-vinda. Esse ano nós conseguimos, inclusive, cestas básicas para as crianças, né? Vão receber, cada família vai receber uma cesta básica, além do presente, mais uma roupinha nova. Então, são conquistas. E para eles, são coisas muito, muito, muito importantes. Eles não esquecem do que acontece quando eles conseguem realizar um sonho. Pra gente pode ser uma pequena atitude, mas pra eles é muito. Então, quem puder e quiser colaborar, saibam que faz muito bem pra gente. Faz mais bem pra gente até do que pra eles. Fazer o bem é muito bom. Muito bem, essa foi a professora Paloma Loureiro aqui conosco no Globalizando. Ela é professora da Escola Municipal Alzira Pernambuco, daqui de Belém, e ela contou um pouco mais pra gente sobre o projeto que ela coordena todos os anos, que ajuda crianças carentes nessa época de Natal. Professora, parabéns pelo projeto, um Feliz Natal e muito obrigada pela sua participação. E agora segue com vocês aí no estúdio. Globalizando. Fique por dentro. No Brasil, a fome tem tido um avanço significativo nos últimos 2 anos. Segundo o levantamento mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 19 milhões de cidadãos sofrem com a fome, representando 9% da população do país. A entidade também concluiu que, no Brasil, mais de 116 milhões de pessoas, representando mais da metade da população do país, sofrem com algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Seria muito interessante a gente, para você que está nos acompanhando, né, para entender o que é essa questão da insegurança alimentar. A gente fala em segurança alimentar leve quando das 3 refeições a pessoa tem somente 2. Em segurança alimentar moderada, das 3 refeições tem só 1. E em segurança alimentar grave é quando não tem nenhum alimento durante o dia. Esse número de pessoas no Brasil está cada vez maior e é preciso ter cooperação. E aí, professora Lorena, tem a pergunta do Luiz Roberto no Instagram. Obrigado, Luiz. Existem projetos de cooperação entre países industrializados que visam o acesso à alimentação em países subdesenvolvidos? Obrigada, Luiz, pela tua pergunta. Sim, professor, ainda, né, a gente não vai ver de forma muito extensiva, a gente não vai ver ainda da forma como deveria estar acontecendo, né, em colaboração, mas existem algumas estratégias, né, existem alguns projetos de cooperação. Como a gente falou na pergunta anterior, inclusive mediados pela FAO, mediados pela ONU, né, o que é importante frisar a relevância desse organismo internacional. Eu queria destacar aqui quando você falou, né, inclusive sobre a questão da insegurança alimentar, ela se dá também a nível de qualidade da alimentação. Perfeito. A gente não pode deixar de... Perfeito. Porque, por exemplo, isso aconteceu muito agora com a pandemia, né? A gente acaba indo ao supermercado, aos mercados, enfim, e a gente vê as pessoas, né, com poder aquisitivo, tentando fazer um contorno aí da situação. Por exemplo, eu comprava carne, agora eu compro carne processada, né? Comprava carne in natura, agora eu compro carne enlatada, né? Salsicha, entre outras variações que não necessariamente são partes de alimentos compatíveis mesmo, né? Com a do boi, do frango, etc., do porco. Então, a insegurança alimentar, para também a população, os nossos ouvintes também acompanharem, ela se dá também quando eu faço essas permutas. Quando eu tenho, por exemplo, eu consigo comprar, me abastecer no começo do mês, mas já na segunda, na terceira
terceira semana do mês eu já tô numa situação bem delicada, né? Sem dúvida. Inclusive também a gente tem pessoas muito próximas a nós, talvez que a gente às vezes não consegue saber o que está se passando, mas internamente tem muita gente, né? Às vezes a gente pode até assim, não conheço uma pessoa de fato, mas talvez você conheça, às vezes só não tem condições de explicitar isso, né? E só voltando mesmo à questão das representações internacionais, né, de países industrializados, é necessário mesmo a movimentação. Quando se fala, por exemplo, para mim ficou muito forte, né? E eu não sou da área de relações internacionais, mas acho importante, quero frisar aqui, viu, professor Mário Tito, a importância do programa Globalizando, né, na Amazônia, no estado do Pará, para que a gente possa debater essas práticas, né? A gente sempre fala, começa aqui o debate no sábado, com reprise aos domingos, e a gente vai, durante a semana, no Twitter, nas outras plataformas digitais, né, conversando com os nossos pares de forma importante, porque a gente vai ver que a COP, por exemplo, foi muito debatida em relação a dar voz, né, para as comunidades tradicionais, dar voz para as populações que realmente estão passando, para chamar atenção, né? Quem não viu ali as expressões faciais que foram feitas pelos grandes líderes mundiais, né? Dos Estados Unidos, na Alemanha, entre outros países, chamando atenção mesmo para a insegurança alimentar no mundo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje o programa Globalizando, dia de Natal. Aproveito para dar de novo Feliz Natal para você que ligou agora. Nós estamos falando sobre a questão do Natal sem fome, que é um desafio, mas é também uma necessidade. E olha só, nós estamos com a professora Lorena Falcão. Ela, além de outras coisas, é professora do curso de nutrição e também uma das líderes do programa Café com Pupunha, do curso de nutrição, que colabora com você aqui na Rádio Nama também nessas discussões. Tem uma pergunta do Renato Sobral no Facebook. Obrigado, Renato. Faz uma pergunta interessantíssima. Como incentivar os projetos sociais para além das datas comemorativas como o Natal? A fome é todo ano, né, professora? Exato. Obrigada, Renato, pela tua pergunta, né? A gente também fez um comentário sobre isso também logo no começo do programa, e a gente reforça aqui que é um trabalho humanitário não no sentido apenas de um cuidado com o outro, de cuidar em si. De dar uma ajuda qualquer, uma ajuda qualquer, exatamente. Mas é uma questão de empatia, né? De você ter essa necessidade de estar... Se colocar no lugar do outro. Justiça social, era isso que eu ia mencionar, né? Boa. Uma questão de justiça social, de tentar adequar em relação às desigualdades, minimizando-as de fato, né? Então, um trabalho, assim, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu tenho um trabalho com o desenvolvimento infantil. E dentro da área do comportamento humano, as crianças, elas têm um espelhamento nos adultos. Eu sempre estou mencionando isso, porque isso é muito forte. Então, se eu quero criar, de todas as formas, uma sociedade consciente sobre esse papel predominante da política de alimentação, né, como direito humano básico, eu preciso trabalhar na infância a representação disso, né? Quando eu tô passando com meu filho aqui ao lado de pessoas, né, como a gente tem visto em cada esquina, cada vez mais presente. Se você passar em cada esquina tem uma família aí pedindo, né? Se eu cruzo meu olhar no sentido contrário, né? Se eu viro a cara, é essa representação que a criança vai ter, né? Então, quais são os esforços que essa criança, que essa população, que esse adulto, melhor dizendo, faz futuramente? Nenhum, ou quase nada, a não ser que ela seja motivada pela experiência na carne mesmo em si dessa vivência. Então, incentivar projetos sociais que vão além dessa caridade, né, passageira, momentânea, né? Não estamos aqui nenhuma hipótese dizendo que essas campanhas agora do Natal de doação de cestas de alimentos não são fundamentais, sejam nas igrejas, sejam, né, a gente tem uma Liga Acadêmica de Nutrição que inclusive esse mês fez um trabalho comunitário muito importante. Eu sei que Globalizando também fez um trabalho comunitário muito importante, mas a gente assim, e além disso, né? Como é que a gente pode fazer esse estado permanente de atenção, né? Porque as pessoas, além disso, quando você está entregando um alimento, e isso dentro da história da alimentação se fala muito, você está oferecendo conforto. A gastronomia me ensinou que você cozinhar, você está devolvendo para o outro o seu melhor. Você está temperando um alimento com o que há de melhor nas suas mãos, né, na sua técnica, na sua escolha. O que eu quero deixar de mensagem, né, essa responsabilidade que a gente tem que ter, né, essa atenção. Eu sei que às vezes a gente está num dia assim muito engessado na correria do dia a dia, que a gente não olha para quem às vezes até para o nosso aluno, né, professor? Sim. Que a gente sabe que faz um esforço para dentro da universidade, mas às vezes, muitas vezes
ele está privado da sua própria alimentação para poder economizar para comprar a passagem do transporte para vir para a universidade. Sem dúvida. Muito bem, professora Lorena Falcão conosco no programa Globalizando. Eu sempre digo, né, como a fome é uma questão política, é somente exercendo o nosso papel de cidadãos que a gente vai poder mudar a estrutura que gerou exatamente essa fome. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. E neste dia de Natal tem também a participação do projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, o Site Internacional da Amazônia. É o espaço onde os alunos podem apresentar a produção que fazem aqui dentro do curso de Relações Internacionais. Para falar do Site Internacional da Amazônia, estou recebendo Yasmin Garcia. Tudo bem, Yasmin? Feliz Natal para você. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, professora Lorena. E um Feliz Natal a todos que estão nos ouvindo da Rádio UNAMA. Fala pra gente o que é que tem de novidade no Site Internacional da Amazônia desta semana. Nessa semana nós vamos começar na segunda-feira, dia 27, com as eleições em Honduras, perspectivas para Xiomara Castro, escrito pela Kate Oliveira do segundo semestre. Dia 29, na quarta-feira, nós vamos ter uma análise do panorama da Unesco sobre educação na América Latina, escrito pela Gabriela Grosso do segundo semestre também. E para finalizar o ano, dia 31, na sexta-feira, nós vamos ter a retrospectiva 2021, uma análise do cenário internacional no ano, escrito por mim, Yasmin Garcia, do quarto semestre. Yasmin, fala pra gente, tem muitos quadros do Site Internacional da Amazônia, aliás, tem cada novidade, muita coisa nova acontecendo também, né? Isso mesmo, professor. Nós temos vários quadros de muita qualidade e entre eles nós podemos citar o Amazônia em Foco, que busca saber um pouco mais sobre as notícias e sobre os acontecimentos aqui na nossa região. Legal, fala pra gente como é que se acessa todo esse conteúdo. Se você ficou interessado e quer ficar atualizado com as notícias do mundo, curta a nossa página do Facebook, Site Internacional da Amazônia, e nos siga no Twitter e no Instagram. O @ é Inter da Amazônia, sem repetir o A. Yasmin, quero lhe agradecer pela presença aqui no Globalizando no dia de Natal e desejar a toda a equipe do Site Internacional da Amazônia um grande e abençoado Natal. Obrigada, professor Mário Tito, pelo espaço. Até a próxima e um Feliz Natal a todos. Legal, Yasmin Garcia conosco no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha, nós estamos com a professora Lorena Falcão, uma professora de altíssima qualidade. Aqui não podia ter uma professora mais indicada para falar sobre essa questão do Natal sem fome. Então eu queria lhe perguntar, aliás, apresentar a pergunta do Ronaldo Ribeiro, professora pelo Twitter. Ronaldo, muito obrigado. Como alimentar quem passa fome e ao mesmo tempo alimentar com qualidade? Obrigada, Ronaldo. Essa pergunta, né, muito importante, porque a gente fez um debate teórico com os exemplos do dia a dia, né, para justificar algumas práticas, mas de fato, o que cada cidadão pode fazer em relação a esse cenário, né? É muito importante a gente pensar que a gente está, né, convivendo num espaço urbano que ele não é favorável para todo e qualquer tipo de pessoa, né? Então, um dos pontos que se deve pensar é como melhorar a dinâmica, né, a estrutura do espaço urbano. A gente já comentou também em outras temáticas dentro do Café com Pupunha, por exemplo, a presença de hortas urbanas, né, que fazem um papel muito importante. Infelizmente, a gente ainda não tem isso muito disseminado, sem dúvida, né, apenas em áreas mais periféricas, mas isso do ponto de vista da sustentabilidade, né, de um acesso contínuo e permanente a alimentos, vai ao encontro, inclusive, da segunda parte da pergunta, que é a qualidade do alimento, né? Uma vez que a gente já comentou aqui, existe uma questão da fome, existe uma questão da vontade de se alimentar e existe uma concepção, né? Depois eu vou contar um exemplo. Existe uma concepção que ela está muito equivocada na forma como ela é repassada para a população, né? Repassada em que sentido? Repassada por meio das mídias, por meio dos comerciais de TV, né? Quando você vê assim uma farinha de mingau pro filho, né? Uma criança ali que tá mamando no leite materno, mas eu acho que ele é fraco e aí eu devo usar a massa de mingau, uma mucilagem, por exemplo, porque ela dá sustância, né? Ela dá sustentação para essa criança. Tem um exemplo, né? Eu sou professora de uma disciplina dentro da nutrição, se chama educação nutricional. Então a gente trabalha muito com os alunos como é que a gente pode estruturar dentro das práticas pedagógicas, né? A gente vai um pouquinho à luz aí de Paulo Freire para falar um pouquinho como a gente pode trabalhar a autonomia da alimentação das pessoas. Boa. E aí, numa das atividades práticas que o meu grupo de alunos fez, né? Um beijo para eles do 6º semestre de nutrição, agora indo para o 7º, foi um grupo de idosos,
né? Num centro comunitário, e aí eles estavam falando sobre rótulos de alimentos. E aí um senhor falou assim, se tudo isso aqui não é bom, por que é vendido no supermercado? Pergunta ótima, Né? Eu fico muito feliz, é uma pergunta óbvia, mas eu fico muito feliz quando uma pessoa ela chega nesse ponto de fazer essa pergunta, porque justamente a gente vai observar, você acendeu o senso crítico das pessoas, né? E quando a gente vai buscar isso, por que eu tô fazendo essa relação, tá? Peço até desculpa de estar me estendendo aqui na resposta, mas é porque é muito importante quando a gente fala de alimentação, professor, porque se não basta a gente colocar uma horta urbana aqui, sem fundamentar, por que ela está ali e por que ela precisa estar presente ali, não somente para alimentar, para matar uma fome, mas porque ela vai ser resistência para um avanço exagerado, exacerbado da indústria de alimentos, que vem mostrar pra gente que a massa do mingau é melhor do que eu dar o leite materno pro meu filho, né? Que é melhor eu ir lá pegar um pacotinho lá de macarrão ultraprocessado e do que eu buscar outra estratégia ali mais natural no sentido não é de vegetarianismo, de veganismo, mas no sentido mesmo de nutricional. E este foi o programa Globalizando de hoje, foi um prazer no dia de Natal ter a sua companhia. Nós levamos para você uma esperança de um Natal sem fome, de um Natal onde todos possam ser felizes, porque tem comida na mesa e de qualidade. Quero agradecer muitíssimo a minha querida amiga professora Lorena Falcão, muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando, foi realmente uma conversa de altíssima qualidade, professora. Obrigada, professor Mário Tito, obrigada aos meninos aqui na bancada. É muito importante, né, a gente fazer dentro da universidade essa conexão, né, entre os cursos, entre os saberes, né? Quero dizer que na nutrição a gente tem primado muito também fazer essa interseção com a área de ciências humanas, porque não basta a gente só ficar no campo biológico da alimentação, prescrevendo calorias, nutrientes. Dietas, etc. Dietas, inclusive, né? E se a gente não observar quem é o meu comensal, essa comensalidade, como é que ela se dá, o que determina, né, esse aspecto alimentar. Então eu agradeço demais a contribuição também que vocês fizeram comigo hoje. Legal, professora Lorena, e eu quero agradecer quem fez perguntas: João Moraes, Fábio Martins, Iracema Sacramento, Luiz Roberto, Renato Sobral e Ronaldo Ribeiro. Deixa eu agradecer a equipe de locução do Globalizando, a começar pela Larissa Hiro Schoenberger, que é líder da equipe de entrevista. Muito obrigado, Hiro. Eu que agradeço, professor, por estar participando da locução desse programa, que foi incrível e maravilhoso. Obrigada, professora Lorena, também aprendi demais com isso. Muito obrigado, Larissa. Quero agradecer também a Heloísa Couto, ela é membro da equipe de mídias, ela também participa do programa Globalizando e é acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais. Exatamente, professor, foi uma felicidade imensa participar do programa de hoje, e o programa Globalizando não acaba por aqui. Por isso, nos siga no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando, e no Instagram, @Programa Globalizando. Boas festas a todos. Legal, Heloísa, muito obrigado. E eu quero agradecer ao querido Pablo Gomes, acadêmico do 7º semestre de Relações Internacionais. Eu que agradeço, professor. Quero desejar um Feliz Natal ao senhor, a Lorena, a Heloísa, a Larissa e todos os nossos ouvintes também, e falar para eles que, se eles quiserem ouvir os programas passados ou esse aqui mesmo, o nosso programa está disponível em formato de podcast no Spotify, no Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Você pode achar a gente lá como Programa Globalizando. Muito legal, e este programa também foi produzido pela internacionalista Carol Nascimento, coordenadora geral do programa, Jade Germano nas orientações, a internacionalista Luísa Veiga, Maria Clara Amadorra e Camille Freitas na playlist, Luiz Sampaio e Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula nas curiosidades e Carlos Eduardo nas oportunidades, Cauene Ibiapina, Emi Vilas Boas, Gabriela Grosso, Letícia Yucari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Heloísa Couto, Lana Borges, Jennifer Souza, Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paula Vitor Azevedo e Ana Grimati nas externas, Eduardo Soares, Agatha Abreu, Pablo Gomes e Vitor Calderaro na produção de conteúdo, Giovana Lima, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão do roteiro, Leonardo de Castro e Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, operação de áudio e edição do programa Ícaro Lobato, a apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.